Beleza? É aquele negócio que eu falei no pré-jogo. Clássico, você não joga, você vence. O Fluminense não jogou bem. O Vasco foi melhor, teve várias oportunidades. O Fábio catou tudo que poderia, você possa imaginar. Uma defesaça atrás da outra. Cabeçada do Pedro Raul, chute do Peck, caramba, quatro. O Fábio, um monstro. O Fluminense com muita dificuldade para sair do seu campo defensivo, para chegar na intermediária e entrar na área do Vasco. O Fluminense praticamente no primeiro tempo não teve o Léo Jardim, não tocou na bola. O Fluminense não fez um chute em direção ao goleiro vascaíno. Porque a proposta do Vasco era essa, empurrar o Fluminense para o seu campo defensivo, linhas altas, dificultando essa saída. E o Fluminense, muito prejudicado. Acho que o Barbieri olhou para a escalação do Fluminense, o Ganso está fora. Pô, então a coisa vai ficar ruim para eles no meio de campo. Então vamos dificultar mais ainda. E o Fluminense ficou ali na intermediária, toca para um lado, toca para o outro, sem alguém para criar essas jogadas, a bola não chegando nos atacantes. O Fluminense ficou preso ali na intermediária do Vasco, praticamente preso, somente com passes laterais e algumas jogadas individuais ali pelo lado esquerdo. Erradamente, o Arias se deslocou para o lado esquerdo, batendo cabeça ali com o Keno não estava bem no jogo, o Arias tentando alguma coisa ali pelo lado esquerdo. O Samuel Xavier, praticamente isolado do lado direito, também não apareceu porque não tinha ninguém para trocar figurinha com ele. E a proposta do Vasco muito bem armada durante a semana. E muito bem utilizada e favorecida pela ausência do Ganso na meiuca. Não tinha aquele cara para pensar o jogo, dar uma enfiada, jogar uma bola elevada no meio dos zagueiros, encontrar um atacante. Não tinha um organizador. Então o Fluminense só tocava lateralmente a bola e não tinha essa força para chegar lá. O Arthur muito mal no jogo, né? O Fernando Diniz ele colocou na lateral esquerda o Guga ao invés do Jorge. Acho que foi uma atitude acertada do Fernando Diniz, porque o Jorge ainda não está bem fisicamente. O Guga já está num nível bem acima do Jorge. Então, mas também o Guga praticamente não saiu do setor defensivo, ficou muito preso ali à marcação, porque o Peck caindo ali nas costas dele. Eu acho que essa troca entre Peck e Jorge seria muito ruim para o Fluminense. Acho que o Guga foi a parte mais acertada na escalação. E o Arthur, muito jovem, sentiu o jogo, sentiu o clássico. Mas eu acho que vai ganhar XP com isso. Ele vai ganhar experiência. Ele jogou um clássico, Maracanã, campo cheio, não jogou bem. Isso vai servir de experiência para ele no decorrer de sua carreira. Mas o Fluminense sentiu muito a ausência do Ganso, principalmente pela atuação ruim do Arthur ali na meiuca. O Fluminense não conseguia sair ali daquele meio de campo. Praticamente no primeiro tempo o Fluminense não teve nenhuma oportunidade, nenhum chute em defesa do Léo Jardim, enquanto a gente, meu amigo, era sapecada, era Pedro Raul, cabeçada, Fábio pega, chute de fora da área, Fábio pegando, Fábio pegou praticamente tudo, o Vasco melhor no jogo, um jogo muito pegado no meio de campo, o Vasco com muita vontade, com muito tesão para ganhar o jogo, fazendo falta, parando o jogo irritado, jogadores do Fluminense recebendo muito cartão amarelo. Teve uns 3 ou 4 jogadores do Fluminense que receberam cartão amarelo. Os jogadores do Fluminense receberam mais cartões do que os jogadores do Vasco. Tu sentia no olhar do jogador vascaíno o desejo de vencer o jogo, mas, amigo, clássico não se joga, clássico se vence. Cansei de ir para Maracanã, sufocar o adversário, bola na trave, goleiro pega, jogo contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o próprio Vasco, Fluminense massacrar e o Vasco vai lá e faz o gol. Botafogo e Flamengo também. E eu imagino a raiva do torcedor vascaíno quando saiu do Maracanã. Porque eles tiveram várias oportunidades, o Fluminense praticamente duas ou três. E nos chutes que foram em direção ao gol vascaíno, o Léo Jardim não botou a mão na bola. Praticamente o goleiro não fez defesa durante o jogo. E saiu por 2-0. 2-0 Fluminense com 2 chutes em direção ao gol e as 2 bolas entraram. E não posso dizer que foi falha do goleiro do Vasco, do Léo Jardim. Não, foi qualidade do Cano. Uma bola cruzada do Samuel Xavier da direita para a esquerda, a bola passa pelo Lima. E o Cano, na característica dele, o Cano é chuta-chuta. Caiu na perna, não domina. Lá quando eu lembro que o Fluminense estava contratando o Cano, eu falei, pô, o bom desse cara, que eu vi alguns jogos do Cano pelo Vasco, eu falei que o bom desse cara é que ele não domina a bola. Ele bate de primeira, ele é chuta-chuta. Cai na esquerda, ele chuta, cai na direita, ele chuta também. E ele fez isso, meu amigo. O jogo estava ruim pro Fluminense.
Aliás, quase 90% do jogo estava ruim para o Fluminense. O Fluminense não conseguia criar oportunidade. O Arias prendendo alguns lances. O Keno também não estava bem do lado esquerdo. O lado direito do Fluminense completamente abandonado. O Fluminense insistindo em alguma coisa pelo lado esquerdo. O Guga também não se apresentando para o jogo. Somente o André e o Martinelli brigando ali no meio de campo. Depois entrou o Lima no segundo tempo para tentar dar uma movimentação. Mas nada que o Lima pudesse fazer para criar alguma jogada, não é a característica dele, mas pelo menos ele tentou. Teve uma chance do Lima também na diagonal que ele chutou à direita do goleiro Léo Jardim. O Fluminense teve alguns chutes de fora da área, mas que foram para fora da meta do goleiro Léo Jardim. Não teve em direção ao gol, acho que entraram. O Fluminense com muita dificuldade para chegar na meta vascaína. Daí teve um cruzamento da direita para a esquerda, a bola passa pelo Lima, sobra pro Cano. O Cano, meu amigo, mandou um cacete de direita ao lado do goleiro Léo Jardim. Nem se ele tivesse, se ele fosse uma centopeia, ele pegava esse chute do Cano. 1-0 Fluminense. Aí a torcida do Vasco sentiu, a torcida do Fluminense cresceu mais ainda. O Vasco deu uma descontrolada, o Barbieri deu uma ajudada maneira ao tirar o Pedro Raul. Pedro Raul estava complicando, principalmente o David Braz, muito mal no jogo, dando pichotada, dando passe errado. Essas bolas esticadas longas para o Pedro Raul, que era a minha preocupação, estava surtindo efeito nas costas do Nino e do David Braz. O problema continua da defesa do Fluminense muito alta, essas bolas nas costas dos zagueiros. Aí o Barbieri vai e me tira o Pedro Raul. Me tira o Pedro Raul e coloca um meia. Aí o Fluminense deu uma saída mais. Aí o Fluminense saiu mais um pouco. Opa, não tem mais um camisa. Acho que ele vacilou aí, o Barbieri. Aí você tira a referência. Você tira o cara que segura a zaga lá na defesa, que estava segurando o Nino e o David Braz lá preocupado com o Pedro Raul. E bota um cara no meio de campo, aí você acaba chamando o time do Fluminense. E para piorar, o Fluminense vai lá e sapeca. Gol do Cano. De perna direita. 1-0 Fluminense. Aí o Vasco dá uma desorganizada. Entrou o Nenê. Entrou mais um outro jogador, um argentino que eles contrataram recentemente. Ele tirou o Peck, um moleque novo, correndo pra cacete, dando um trabalho tremendo na defesa do Fluminense. E o Barbieri vai emitir o Peck. Show de bola, obrigado. Aí o Fluminense deu uma crescida no jogo também com a entrada do Lima. O Fluminense fez pouquíssimas alterações, né? Mexeu pouco no time. Saiu o Keno para entrar o Iago no meio de campo, entrou o Felipe Melo também para fechar depois do gol do Cano. Aí ele colocou o Iago e o Felipe Melo, principalmente o Felipe Melo, que entrou depois do gol. Aí o Fluminense deu uma fechada no meio de campo, o Vasco não conseguia mais articular as jogadas, o Vasco não conseguia mais chegar com facilidade na meta tricolor. Aí aos 45 minutos, acho que o árbitro deu 6 minutos de acréscimo, Cano fez um golaço para a história do Fluminense, é um dos gols mais bonitos vistos no Maracanã. Do meio da rua, recebeu a bola, deu uma sapecada no meio da rua, encobrindo o Léo Jardim, um golaço. Segundo chute do Fluminense vai em direção ao gol e entrou. Um golaço do meio da rua que merece uma placa. Se o Maracanã não der uma placa, que o Mário Bittencourt faça uma e dê pro Cano. Um dos gols mais bonitos feitos por um jogador do Fluminense no Maracanã foi feito por esse gringo maravilhoso, esse argentino, que eu estou apaixonado, que se chama Germán Cano. 2-0. Cano vai a 5 gols no Campeonato Carioca, está a 2 gols do Lelê e vai fazendo história com a camisa do Fluminense. É isso aí, rapaziada. Chora vascaíno, o sonho acabou, o Germán Cano é tricolor. 2-0, clássico não se joga, se vence. É batalha, meu irmão. E guerra não se vence bonito, não. Se vence no último minuto, fazendo gol, balançando a rede do adversário. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Até o próximo. Flui!